Master System. De acordo com a Folha de São Paulo, o ex-vorqueiro Daniel Bancário, preso ontem após operação da Polícia Federal, já havia se preparado para explicar publicamente a amizade que construiu com Alexandre de Moraes e o contrato que firmou com o escritório da mulher dele, né? Nós também só sabemos de tudo isso por conta dele, André Mendonça. Vamos falar do Master System. De acordo com a Folha de São Paulo, o ex-vorqueiro Daniel Bancário, preso ontem após operação da Polícia Federal, já havia se preparado para explicar publicamente a amizade que construiu com Alexandre de Moraes e o contrato que firmou com o escritório da mulher dele, né? A dona Polcatelha Mussolina de Moraes. Aqui, nas planilhas, você viu que as planilhas do Vorcaro, ele põe Vivi. Gentil, ele né? põe Vivi! Vivi! Além do contrato do Banco Master, Vorcaro mantinha encontros com Moraes e trocava mensagens com o ministro do STF por meio do celular, o que já é de conhecimento da Polícia Federal. Inclusive, uma planilha que integra a investigação da Polícia Federal indica que Moraes e Dias Toffoli, além de Vivi, sentaram na mesa denominada 2 Banco Master em um jantar de gala promovido durante a Lead Brasil Conference em Nova York, né, evento do Dória Calcinha Apertada, que quem recebe é o filho do Dória, que é o Calcinha Apertada Neto. Ele é o João Dória Júnior, que é o Calcinha Apertada, que foi o nosso prefeito governador Barbie transformista, né? A hora estava fantasiado de lixeiro, a hora estava fantasiado de qualquer tudo isso aí. E agora ele passou pro filho dele a bomba, né? O filho dele é o laranja. Né? Era um cosplay de governador. Era um cosplay de governador, né? Então o Lide sentaram lá na mesa do Vorcaro. Ai, que sentada, né? O evento aconteceu em novembro de 2022 no restaurante Fasano, em Nova York, e teve patrocínio do dono do Banco Master. Na mesma festa, na mesma mesa, estava o empresário Nelson Tanuri, apontado pela Polícia Federal como sócio oculto do Banco Master e que, segundo a investigação, teria exercido influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas. Além disso, em mensagens interceptadas pela investigação, Vorcaro afirmou ter se encontrado com uma pessoa chamada Alexandre Moraes. Quem será? Quem será? A conversa de abril de 2025 aconteceu entre Vorcaro e sua então namorada Marta Graeff. Vocês sabem quem é Marta Graeff? Esta loirona da foto. Ela que, quando ela era menor de idade, falsificou o próprio passaporte para viajar para o exterior porque ela estava chinelando com Aécio Neves. Ela que depois teve um filho com um jogador de basquete da NBA em Miami, que atualmente é o DJ. Ela que voltou ao Brasil e que lá pelas tantas já foi apresentadora de um quadro no site do Domingão do Faustão. Ela que atualmente tem uma empresa de anti-aging e vende uma pílula com 30 ingredientes para retardar o envelhecimento ou retardar o velho. Eu já não sei mais o que pensar. Ela que apagou todas as fotos que fez com Vorcaro, porque Vorcaro levou-a para dar um rolê mundial. Levou para dar uma... O Vorcaro, ele quis desbancar o Nelson Williams.
O famoso advogado ostentação. Aquele advogado que você nunca viu uma petição dele escrita, mas ele chegava em todas as revistas assim: ai, como é pesado o fardo do sucesso e da riqueza no meu jato particular. Então esta é a Marta. Então a mensagem é o seguinte, aspas, o Vorcaro para Marta. Porque o Vorcaro, ele gostava, sabe, de bater a pipoca na mesa assim e mostrar que ele era enfronhado com o poder para poder com o PH com a Marta mais tarde. Aspas para Vorcaro. Tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa, fecho aspas. Marta Graeff pergunta se ele está em Campos. Vorcaro responde, ele está passando feriado. 10 dias depois, em um outro texto de mensagens, com a namorada, Vorcaro diz que Alexandre Moraes estava em sua casa. Em outra conversa obtida pela PF, a namorada de Vorcaro cita Vivi Bart e se diz perdida. Agora estava lendo o negócio da Viviane Bart. Fecho aspas. Eu não sei se esse é o sotaque dela, porque ela é gaúcha. Ela é gaúcha, mas eu estou fazendo só para diferenciar, para vocês saberem quando eu estou lendo Vorcaro e quando eu estou lendo a Marta Graeff. E Vorcaro pediu para a noiva... ele é mineiro, né? Parar de ler essas coisas. E outro recorte de mensagem, em 7 de abril do ano passado, mostra Daniel Vorcaro falando com Marta Graeff. E esse negócio de banco, sempre falei que é igual máfia. Não dá para sair, ninguém sai. Bem não sai, só sai mar. Se referindo à tentativa de garantir a aprovação pelo Banco Central da compra do Master pelo BRB, o Banco de Brasília, que acabaria sendo vetada pela autoridade monetária em setembro. A gaúcha Marta Graeff, que aparece em diversas mensagens com Vorcaro, tem 40 anos de idade. É modelo e influenciadora com quase 700 mil seguidores no Instagram e mora em Miami há 6 anos. Ela já namorou Aécio Neves e tem uma filha com o ex-jogador de NBA. Martha encerrou relação com Vorcaro depois da primeira prisão do banqueiro, lá em novembro. Aliás, uma das últimas mensagens de Vorcaro enviou foi no dia que ele foi preso. Naquele 17 de novembro, em que ele foi preso, tentando sair do Brasil para ir para Dubai. Sabe com quem ele trocou mensagem logo de manhã? Com ele. Com Mussolini da Moca Alexandre de Moraes. Às 7h19 da manhã daquele dia, Vorcaro mandou para o ministro no WhatsApp. Fiz uma correria aqui, ó, para tentar salvar alguma novidade. Conseguiu ter notícia? Conseguiu bloquear? Fecho aspas. Moraes respondeu assim, ó, logo na sequência. Mas não é possível saber o conteúdo, já que as 3 mensagens do Mussolini da Moca são aquelas mensagens do tipo visualização única. Aquela que você lê, não pode printar e ela apaga depois que você abriu. Né? Em outras mensagens, interceptadas também pela Polícia Federal, Daniel Vorcaro celebrou o desfecho que teve no encontro com ele, o presidente Olê, Olê, Olá, Lula, Lula, no Palácio do Planalto, em 4 de dezembro de 2024. Essa reunião foi omitida da agenda oficial de Lula. Marta Graeff pergunta a Vorcaro como havia sido a conversa e Vorcaro responde, foi ótimo, foi ótimo. Ele chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar, 3 ministros, fecho aspas. Além de Vorcaro e Lula, participaram do encontro o economista e ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, né, que é para a gente não sentir tanto a piroca entrando, então consultor do Banco Master, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia,
e o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A Polícia Federal também encontrou no celular de Vorcaro diálogos com o senador Ciro Nogueira, do PP, e ordens do empresário para pagamento a uma pessoa de nome Ciro, sem citar, contudo, o sobrenome. As conversas de Ciro Nogueira com Vorcaro, de acordo com os investigadores, tratam de assuntos da política, amenidades e servem para marcar encontros pessoais. Nas mensagens, Vorcaro se refere ao senador como um grande amigo de vida e comemora uma iniciativa legislativa de Ciro que beneficiava o Master. A Polícia Federal também tem indícios de que Vorcaro organizava uma espécie de fila de pagamento para as autoridades. Seu operador financeiro e cunhado, Fabiano Zetel, repassava a Vorcaro uma lista de débitos e dizia quem deveria ser contemplado com prioridade e quem podia aguardar para receber o tutu. Aliás, na decisão de ontem, que mandou prender Daniel Vorcaro, o ministro André Mendonça mencionou a existência de pessoas do alto escalão da República no caso. Até agora, porém, o que apareceu publicamente envolve nomes de segundo ou terceiro escalão ligados ao Banco Central. Outro ponto considerado relevante na decisão de Mendonça é o tema da delação premiada, que entrou no radar da investigação. E de acordo com a CNN, investigadores apontam que a amizade do panaca-geral do regime, Paulo Gonorreia, cruza de Ronald Cócegas com a velha da praça e Alexandre de Moraes, o Mussolini da Moca, é hoje um dos principais obstáculos para que o caso Master avance. É nesse contexto que André Mendonça, relator do caso no STF, lamentou a posição do periquito, cria de Rony Cócegas e velha da praça, com todo respeito aos falecidos comediantes, que é o panaca geral do regime, contrária à prisão de Vorcaro. Essa foi a terceira vez em que Gonetti se posicionou contra o avanço das investigações. É claro, Vorcaro não é Bolsonaro. O panaca-geral do regime já arquivou o pedido sobre o contrato de Viviane Bart e também rejeitou pedidos de suspeição de Dias Toffoli para julgar o caso Master. Para os investigadores, o que move as condutas de Gonet no caso Master é principalmente uma amizade que se criou entre ele e o Mussolini da Moca, com quem desenvolveu relação próxima nos últimos anos, especialmente na condução do inquérito da Loucademia do Golpe. E, por fim, ontem à noite, investigadores da Polícia Federal confirmaram a morte de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário. Sicário, para quem não sabe, no México, os sicários são aqueles assassinos de aluguel. São aqueles assassinos que não morrem nunca. É aquele assassino que o mocinho do filme, ele dá 20 tiros, passa com um carro por cima, põe lança-chama, derruba no abismo, mas ele volta. E sempre com a arma na mão. Então, o sicário morreu, o sicário do Daniel Vorcaro, o sicário que havia sido preso na operação de ontem. Ele tirou a própria vida enquanto se encontrava sob custódia na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Horas depois, a própria Polícia Federal soltou uma nota para negar a morte do comparsa de Vorcaro e depois de negar, a Polícia Federal soltou uma nota negando que havia negado, que negou e que o sicário se suicidou na prisão e a morte encefálica foi constatada no hospital. E ainda ontem, a defesa do sicário afirmou que o cliente se encontrava em plena integridade física e mental, até por volta das 14 horas antes de cometer o suicídio. O advogado Vicente Salgueiro disse também que só ficou sabendo sobre o incidente de supostamente ter atentado contra a própria vida por uma nota divulgada pela Polícia Federal. Quanta coisa. Agora, a questão é, Holiday, passarinho quer cantar, o rabinho balançar, porque acaba de prender tchu-tchu-piu-piu. Será que o Vorcaro derruba a República
Eu acho que o Vorcaro vai dizimar o PT. Olha, e o Moraes, é claro. Olha, o Pavinato foi tanta coisa que eu escrevi um monte aqui, viu? Então vá um monte e fique à vontade. Então vamos lá. Eu vou começar pelo final, né? Isso aí que você... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.